Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula de Power BI. Agora eu vou falar sobre formatação condicional. É aquela opção de pintar a célula conforme alguma condição que você tem. Aqui no Power BI não é tão simples quanto é lá dentro do Excel, tá? Então a formatação ela exige um pouquinho mais de atenção do que lá no Excel, que é tudo por botões. Mas vamos lá. Formatação condicional não necessariamente significa cor. Formatar significa trocar a cor da fonte, a cor da letra, o tipo de informação com uma condição. E aqui no Power BI, todas as vezes que eu encontrar um campo que tem um FX, eu posso entender como uma formatação condicional. A gente vai falar sobre a formatação condicional de cores. Eu vou dar um exemplo como coloca. Então, eu tenho uma tabela aqui dentro e aí eu tenho duas possibilidades. Uma delas é aqui dentro da própria coluna, ó. Então, os visuais estão aqui, os campos aqui embaixo. Eu vou clicar nessa setinha e logo aqui em cima eu já tenho formatação condicional. Então, eu já poderia escolher por aqui, ele abre uma tela para a gente formatar. Essa é uma opção. A outra opção, dentro da tabela, por exemplo, é clicar aqui, formatar o visual, e aí eu tenho elementos da célula. Cliquei aqui dentro, e no elemento da célula, ele me pergunta qual é o campo que eu quero formatar. Então, eu tenho produto, quantidade e percentual total, que são os campos que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero colocar em quantidade. Aí ele vai me perguntar, é uma cor da tela de fundo, cor da fonte, barra de dados? Vamos colocar uma barra de dados, ó. Então, olha o FX aqui, ó. Cliquei nele e a gente acaba caindo no mesmo campo que nós estávamos antes, tá? Então, barra positiva, vou colocar aqui no laranjinha, negativa a gente não tem, então eu vou dar um OK. Muito bem. E aí tá feita a formatação condicional. Ó, eu posso clicar, tá? E ele ajustar pra gente, então, a formatação condicional. Essa é uma das possibilidades, mas na maioria das vezes, clicando dentro dessa setinha nos campos, você tem a opção de formatação condicional para habilitar dentro dos seus campos. Espero que você tenha curtido e precisando de mais algumas dicas, só comentar aqui embaixo que a gente vai adorar te ajudar.